Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje então fazer a aula da frente 1, tá? De Geometria Analítica. É o módulo 47, na página 7. Essa aula é sobre equação da circunferência. Nós vamos fazer a determinação do centro e do raio da circunferência quando for dada uma equação de circunferência, tá? Bom, então na aula anterior nós vimos a equação da circunferência. Vou relembrá-la aqui. A equação de uma circunferência com o centro no ponto A e B e de raio valendo um valor R é dada por x menos o A, que é o x do centro ao quadrado, y menos o B, que é o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, essa é a equação na forma de equação reduzida. Dessa equação, nós temos que o centro é esse valor A e B, ou seja, é o valor que está sendo subtraído do x e do y. Então, para determinar o centro da circunferência, nós vamos observar aqui quais são os valores que estão sendo subtraídos do x e do y. Observem que o sinal de menos, ele é o sinal da equação, o sinal da fórmula. Então, o centro é só esse valor A, ou seja, eu vou olhar na equação, qual é esse número aqui que está depois do sinal de menos? Na prática, você vai olhar sempre o número que está aqui com o sinal oposto, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos a circunferência de equação x menos 5 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 16. Para obter o raio, então, nós vamos verificar sempre o número que está aqui dentro com o sinal oposto. Então, aqui dentro eu tenho menos 5. Se eu tenho menos 5, o centro vai estar no mais 5. Aqui eu tenho mais 3. A equação é menos. Por que dá esse mais? Porque foi feita a regra de sinal, menos com menos. Então, aqui, o y no centro vai estar no menos 3. Então, sempre sinal oposto, tá? Menos 5 vai ser mais 5, mais 3 vai ser menos 3. Então, o centro da circunferência está no ponto 5 e menos 3. O que está do outro lado da igualdade é o raio ao quadrado. Então, para esse caso, o raio ao quadrado é 16. Sendo assim, o raio é a raiz quadrada de 16, o raio é 4. Então, está aqui, centro 5 menos 3, raio 4. Isso é para a equação reduzida da circunferência. Então, quando a equação está nesse formato, que é o formato de equação reduzida. Então, nós vamos olhar aqui dentro da equação, pegar sempre o centro e o raio, né? O centro aqui sempre com sinais opostos. Então, é menos 5, eu coloco mais 5, é mais 3, eu coloco menos 3. Do outro lado da igualdade é o raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 16, tirou a raiz quadrada, o raio é 4. Então, esse processo nós utilizamos para equação reduzida. Agora, a equação geral, que é a equação que tem esse formato aqui, ela é igualada a zero. Então, ela vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado, mais m vezes x, esse m é o número que multiplica o x, mais n vezes y, esse n é o número que multiplica o y, mais p. O p é o termo independente de x e y, igual a zero. Então, a equação geral tem esse formato. Para obter a equação geral, é feito o desenvolvimento do quadrado perfeito aqui no parênteses, como nós fizemos na outra aula. Então, a gente faz o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Como esse termo aqui, que é o mx, ele é obtido por esse desenvolvimento de 2 vezes o primeiro pelo segundo, para encontrar o x do centro, então nós vamos pegar esse valor, o m, que é o coeficiente numérico do x, e vamos dividir por menos 2. Então, para encontrar o a, que é o x do centro, eu pego o m, que é o número que está na frente do x, e divido por menos 2.
Para o y é o mesmo esquema, porque ele também sai de 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vou pegar esse valor que está na frente do y, que é o n, e vou dividir por menos 2. Então, aqui está o centro. O a, que é o x do centro. Você pega o número que está na frente de x e divide por menos 2. O b, que é o y do centro, eu pego o número que está na frente do y, divido por menos 2. Aí fica faltando o raio. Para obter o raio, nós usamos essa relação. Então, para obter o raio, eu faço esse resultado do a elevado ao quadrado, mais esse resultado do b elevado ao quadrado, e subtraio o termo independente de x e y, que é esse número p. Então, aqui eu obtenho o raio na equação geral. Então, aqui nós temos um exemplo, né? O exemplo 2. Determinar o centro e o raio na equação da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 10y menos 7. Então, primeiro eu vou fazer o a. Eu vou pegar o m, que é o número que está na frente de x, e dividir por menos 2. Então, vai ficar 4 dividido por menos 2, que é menos 2. Eu vou pegar o n, que é o número que está na frente do y, e dividir por menos 2. Então, fica menos 10 dividido por menos 2, o menos com menos vai dar mais 5. Então, o centro é menos 2 e 5. Para obter o raio, eu pego esses dois valores, esses dois resultados e elevo ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, e tiro o termo independente, que é o menos 7. Então, o raio é igual a raiz, menos 2 ao quadrado, 4, 5 ao quadrado, 25, menos 7, mais 7. Raio, então, é raiz de 4 mais 25 é 29, mais 7, 36. O raio, então, é igual a 6. Então, essa circunferência tem centro no ponto menos 2, 5 e raio 6. Certinho, pessoal? Vamos fazer os exercícios, então, agora dessa aula. E os exercícios dessa aula é somente sobre determinação de centro e raio da circunferência. Vamos lá, então? Então, próxima página aí, exercícios. Os 3 primeiros são aqueles primeiros casos que nós temos a equação reduzida da circunferência. Lembrando que a equação reduzida é x menos o a, que é o x do centro ao quadrado, y menos b, que é o y do centro ao quadrado, igual o raio ao quadrado. Primeiro item, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Para obter o centro, nós vamos verificar os números que estão sendo aqui subtraídos do x e do y. Como aqui não tem nada, gente, ó, não tem nem o parênteses, é porque quem foi subtraído é o zero, né? Não tem nada, é zero. Então, o centro é 0 no x e também 0 no y. O valor que está do outro lado da igualdade é o raio ao quadrado. Então, para esse caso, o raio ao quadrado é 16. O raio, então, é a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, nós temos centro da circunferência sendo o ponto 0, 0, o raio da circunferência sendo 4. Certinho? Item 2, centro, sempre, ó, o valor que está sendo subtraído do x e do y com sinal oposto, tá? Aqui é menos 3, fica mais 3. Aqui é menos 2, fica mais 2. Então, o centro dessa está no ponto 3 e 2. O valor que está do outro lado da igualdade é o raio ao quadrado. Raio ao quadrado é 25. Então, raio é raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, para o item 2, a circunferência tem centro no ponto 3 e 2 e raio 5. Terceiro item. Centro, sempre o número que está aqui com sinal oposto. Então, é mais 1, fica menos 1. É menos 3, fica mais 3. Centro, menos 1 e 3. O que está do outro lado da igualdade é o raio ao quadrado. Raio ao quadrado é 5.
Então, o raio é a raiz quadrada de 5. Como a raiz quadrada de 5 não é exata, eu deixo o número aqui dentro da raiz mesmo. Certinho? Então, façam esses... Dá uma paradinha agora no vídeo, pessoal. Façam esses exercícios sozinhos aí na apostila, para a gente poder continuar, tá bom? A continuação, o exercício 4 e o 5, são equações na forma de equação geral. Então, aquele segundo caso que eu expliquei. Para obter o centro, nós vamos fazer primeiro aqui, ó, vou colocar a forma. É o m dividido por menos 2, que é o número que está na frente do x dividido por menos 2. Quem que está na frente do x aqui, ó? Menos 4. Divide por menos 2, menos com menos dá mais, 4 por 2, 2. Então, centro 2. O b é o que está na frente do y, n dividido por menos 2. No caso, é menos 6 dividido por menos 2, menos com menos mais, 6 por 2, 3. Então, para essa circunferência, nós temos centro no ponto 2 e 3. Deixa eu colocar aqui certinho. 2 e 3. Para o raio, nós vamos fazer esses dois resultados elevados ao quadrado, a ao quadrado mais b ao quadrado, menos o p. O p é o termo independente de x e y na equação. Então, o raio é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos o p aqui, ó, é menos 11. Então, o raio é raiz, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, menos menos 11 é mais 11. O raio, nesse caso, então, é raiz quadrada de 24. A raiz de 24 também não é exata, posso deixar assim ou posso simplificar. Simplificando, 24 é a mesma coisa que 4 vezes 6, tirou a raiz quadrada do 4, é 2 raiz de 6. Então, o raio é 2 raiz de 6. Então, lembrando, gente, o número que multiplica o x é o m, o que multiplica o y é o n, o que está sozinho é o p. Vou fazer o mesmo processo no 5. Então, o a é o número que multiplica o x dividido por menos 2. Nesse caso, a é 1. O b é o número que multiplica o y dividido por menos 2. Nesse caso, é menos 1. Então, o centro para esse exercício está no ponto 1 e menos 1. O raio é a raiz quadrada do a ao quadrado mais o b ao quadrado menos o p. Então, o raio é a raiz de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. O p é o termo independente, nesse caso não tem, então é 0. O raio, então, é 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado também é 1, menos 0. O raio, então, nesse caso, é raiz de 2. Então, essa circunferência tem centro no ponto 1 e menos 1 e tem raio valendo raiz de 2. Certinho, pessoal? Então, fazendo também aí os exercícios na apostila, falta agora para a gente terminar apenas o exercício 6. Vamos lá? O exercício 6 ele é da FUVEST, então ele é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Aqui nós temos a equação da circunferência. Ele diz que m e n são constantes reais, que representam uma circunferência no plano. A reta y igual a menos x mais 1 contém o centro da circunferência. E a intersecta a circunferência no ponto menos 3 e 4. Aí ele pede para a gente verificar quais são os valores de m e n. Eu vou começar pela equação x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado mais my
esse igual a n, vou passar para cá, menos n igual a 0. Primeiro vamos fazer o centro, tá? Da circunferência. O A é o número que está na frente do x dividido por menos 2. Então, ele vai dar menos 1. O B, que é o y do centro, é o número que está na frente do y dividido por menos 2. Só que esse a gente não sabe o m, então a gente deixa assim agora. Para descobrir o m, a gente utiliza essa informação. Essa reta contém o centro. Então, o centro da circunferência está na reta y é igual a menos x mais 1. O y, então, vai ser igual menos o x da circunferência, do centro da circunferência, é o A. O A é o x do centro, então é menos 1. Fica menos 1 mais 1. Y do centro é menos 1 mais 1 mais 1, 2. O y do centro é 2. Então, eu volto aqui, ó. O y do centro é o B, tá? Aí, substituo. 2 é igual a m sobre menos 2. Passa esse menos 2 para lá, multiplicando. Menos 2 vezes 2, então, é menos 4, igual a m. Então, já descobrimos o valor de m. M vale menos 4. Aí, pessoal, falta o n, que ele pede o m e o n. Aí, eu vou usar essa informação. Ela intersecta a circunferência no ponto menos 3 e 4. Isso quer dizer o quê? Que esse ponto é ponto da circunferência. Sendo ponto da circunferência, eu posso substituir na equação. Então, vou pegar a equação x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado mais m vezes y igual a n. Vou substituir o x por menos 3 e o y por 4. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3 mais y, que é 4 ao quadrado, mais m, que é menos 4, que a gente já determinou, vezes o y, que é 4. Resolvendo isso, é igual a n. Menos 3 ao quadrado, 9. 2 vezes menos 3, menos 6. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes mais 4, menos 16, igual a n. Esse com esse vai cortar. 9 menos 6, 3. Então, n é igual a 3. Sendo assim, resultado final. M igual a menos 4, n igual a 3. Menos 4 e 3 é a alternativa A. Certinho? Então, façam os exercícios aí na apostila, tá bom? E na próxima aula nós continuamos. Até mais, gente. Tchau, tchau.